Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, né? No caso aqui, estou gravando à noite, mas pela manhã nós estaremos divulgando aí para você. Por isso, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Efésios capítulo 6, de 1 até o 4. O tema de hoje é importância dos pais segundo a Bíblia. Já falamos sobre a importância da família, a importância do casamento, e agora vamos tratar desse assunto tão especial, que é a importância dos pais segundo a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz assim em Efésios 6, de 1 a 4, eu creio que aqui tem um resumo bem prático daquilo que Deus espera de nós como pais, mas também como filhos. A Bíblia diz: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O texto sagrado diz: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação ou exortação do Senhor. Então nós vemos aqui de forma sintética, resumida, clara, objetiva, quais são os principais princípios acerca dos filhos na sua relação com os seus pais. Como é que nós temos que lidar com eles? Como é que nós temos que honrá-los? O que Deus espera de nós como filhos? E nós vamos aprender aqui sobre a importância dos pais segundo a Bíblia, de que os pais são instrumentos de Deus na formação da próxima geração. É interessante que a família é o berço da civilização. E o lar é o primeiro templo onde se aprende a temer ao Senhor. É o lar, é a família, é a casa. O salmista declara lá no Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, Deus confiou aos pais o mais precioso tesouro, que são as almas imortais dos seus filhos. Então, os pais, em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos é que os pais são representantes de Deus no lar. Será que você, como papai, tem sido um representante de Deus no seu lar? Como é que está a representação de Deus através da sua paternidade, através da sua maternidade? Deus instituiu a autoridade parental como uma extensão do seu governo. Assim como Deus é pai, os pais terrenos também refletem o caráter divino, seus atributos, suas qualidades, a imago Dei, a imagem de Deus. Então, os pais são vigias nomeados por Deus para proteger, prover e pastorear o coração dos seus filhos. Vou repetir: proteger, prover e cuidar ou pastorear o coração dos seus filhos. Os fundamentos estão aqui, Efésios 6,4, que nós lemos aqui: pais, não irritem os seus filhos, mas crie-os, né? Ou seja, crie eles na disciplina e na admoestação ou exortação no Senhor. Deuteronômio 6, de 6 a 7, também diz: os mandamentos de Deus devem ser ensinados aos filhos, quando estiveres sentado na tua casa e quando andares pelo caminho. Ou seja, em todo tempo, em todo lugar, existem oportunidades divinas para que a gente possa ensinar aos nossos filhos os princípios de Deus. Segunda lição que aprendemos aqui é a responsabilidade intransferível de ensinar. Aos pais cabe a responsabilidade intransferível de ensinar. É interessante, a escola e a igreja auxiliam, mas o ensino primordial vem dos pais, é do lar, é na casa que se ensina os filhos caráter. Quais são as 3 áreas essenciais do ensino parental? Ou do ensino por parte paternal, maternal, né, parental? Primeiro, o ensino doutrinário. Precisamos conhecer a palavra de Deus a fim de que possamos ensinar aos nossos filhos as verdades essenciais da fé cristã. Segundo, o ensino moral, ou seja, o caráter de Cristo, as relações com outras pessoas, a questão da moralidade e da ética entre os humanos. Cabe aos pais ensinar. E por último, o ensino vocacional, ou seja, qual é o propósito de vida desse indivíduo, dos seus filhos, sejam homens, sejam mulheres. Propósito de vida segundo Deus cabe aos pais. Ensino doutrinário, ensino moral e ensino vocacional. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele.
Então, ensinar não é apenas falar, mas viver, dar o exemplo. É interessante, mais do que discursos, os filhos precisam ver o evangelho encarnado no dia a dia dos pais. Terceira lição que nós deixamos para você, a disciplina como um ato de amor. A disciplina como um ato de amor é a terceira lição que ensinamos aqui para o seu coração. A disciplina bíblica não é violência, mas correção com ternura e firmeza. Ternura e firmeza precisam estar na nossa correção com relação aos nossos filhos em amor. É interessante que Hebreus 12, versículo 6 diz, o Senhor disciplina quem ama. Então, se até Deus disciplina seus filhos na fé, né, seus filhos espirituais, assim nós pais, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos com amor. Pais que não disciplinam seus filhos negligenciam a alma dos seus filhos. Pais que disciplinam com ira ferem o coração dos seus filhos e arrebentam as suas almas. Então, quais são os conselhos práticos que nós temos em Provérbios? Provérbios 19, 18 nos ensina a disciplinar os nossos filhos com equilíbrio. Provérbios 13, 24 nos ensina que nós não podemos reter a disciplina ou sermos omissos com relação a ela. Mas também não podemos exagerar ao ponto de nos tornarmos violentos, grosseiros, estúpidos ou coisa desse tipo, mas sim com equilíbrio. Também Provérbios também nos ensina que sempre devemos associar a correção, a reconciliação com afeto, né? Precisa ter afeto, amor, a fim de associar correção com reconciliação com Deus e com as pessoas afetadas através do pecado dos nossos filhos. Quarto lugar, gente, a quarta lição que aprendemos na relação pais e filhos é a influência da vida devocional dos pais. Pais que oram vão ter filhos que oram. Pais que leem a Bíblia vão ter filhos que leem a Bíblia. Ou seja, os filhos absorvem a espiritualidade dos pais mais do que as suas palavras. O lar que tem altar é fortaleza de Deus. O lar que não ora, infelizmente, torna-se presa fácil para o inimigo. Então, a oração e a leitura bíblica em família constroem alicerces inabaláveis. E aquilo que deixamos, né, como exemplo, testemunho aos nossos filhos, perdurará por toda a sua vida. Então, exemplo bíblico disso é Timóteo, um dos filhos da fé de Paulo, né? Ele aprendeu a fé genuína, a fé autêntica, verdadeira, primeiro com a sua avó, Lloyd, né? E depois com a sua mãe, Eunice. Paulo menciona isso em 2 Timóteo 1:5. Quinta lição que aprendemos é o perigo da ausência e da terceirização. Infelizmente, nós vemos muito isso. Pais ausentes, criação de filhos terceirizada na mão de outros. Pais presentes marcam gerações. Pais ausentes geram feridas e sentimento de abandono no coração dos filhos. É interessante que nós temos que ser contra a terceirização da educação dos nossos filhos. Porque, infelizmente, muitos pais delegam a escola, a babá, a internet, a igreja, o que Deus lhes confiou. Cabe a você, papai e mamãe, educar e ensinar seus filhos no temor do Senhor, na obediência e na fé no Senhor. Então, tempo de qualidade exige tempo de quantidade. Qualidade e quantidade é necessário no trato e no empenho com os nossos filhos. Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o tempo com os filhos é uma oportunidade que não volta mais. Sexta lição que aprendemos são pais que abençoam e não provocam ira. Deus quer que você seja um pai que abençoe os seus filhos, mas não provoque ira. É interessante que Efésios 6,4, nós lemos aqui no início desse estudo, a Bíblia diz, pais, não irritem os vossos filhos. Como é que podemos evitar provocar a ira nos nossos filhos? Primeiro, não sendo autoritários, sem explicação. Segundo, não comparando os nossos filhos com outros filhos. Terceiro, não negligenciando elogios, afeto, palavras de afirmação. E quarto, não sendo hipócritas, né? Fazendo aquilo que nós proibimos que eles façam. Então, a autoridade sem amor gera rebeldia. E liberdade sem limites geram insegurança. Vou repetir, a autoridade sem amor gera rebeldia. E a liberdade sem limites gera insegurança no coração dos filhos.
Sétima lição que aprendemos é a aliança conjugal como base da parentalidade, ou seja, da relação entre pais e filhos. O melhor presente que os pais podem dar aos seus filhos é um casamento saudável, não tóxico, não disfuncional, mas sim um casamento consolidado na rocha que é Jesus e a palavra de Deus. Um casamento saudável, um ambiente saudável para os nossos filhos. Porque unidos amorosamente, pais transmitem segurança emocional e um retrato de amor de Cristo pela igreja. Porque dentro do casamento nós somos um reflexo da relação de Cristo com a igreja. Assim, um marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, filhos de lares desfeitos carregam cicatrizes profundas, mas a graça de Deus é capaz de restaurar os corações assolados. Mas melhor do que restaurar aquilo que foi arrebentado é não arrebentar, tendo lares funcionais, bíblicos, cristocêntricos, cheios de amor, de graça e de unção do Senhor. Então, concluindo tudo, o que nós aprendemos? A importância dos pais é inegociável aos olhos de Deus. Também aprendemos que pais fiéis levantam uma geração que honra ao Senhor. Pais negligentes colhem frutos amargos na sua vida, mas a misericórdia de Deus alcança também os que se arrependem nas suas falhas. Então o desafio final é esse, que cada pai e mãe se coloquem diante de Deus e perguntem: tenho sido um pai que o Senhor me chamou para ser? Tenho sido uma mãe que o Senhor me chamou para ser? E que a nossa oração no final seja: Senhor, restaura a família, fortalece os pais, nos dá sabedoria, paciência e amor com relação aos nossos filhos, e que os nossos lares sejam celeiros da glória de Deus. Que haja muito amor e graça nas famílias. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Então eu quero mandar um abraço aqui para Gisele Sandro, né? A Gisele Sandro, a Bel Lima, meu cunhado, a Donep Capítulo 551, o Arnaldo, Ana Valentina Piai, a Gisele Sandri, né, que acabou de entrar aqui com a gente, no SEB aqui, Comunidade Evangélica de Barretos, onde eu preguei. Um grande abraço. A Juliana Pereira Teixeira também, o Eduardo Vicente, que entrou aqui conosco. Que Deus os abençoe, amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, diariamente nós estamos colocando lives aqui, devocionais. Entra no nosso site também, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Também temos Instagram PR Gil, né? O nosso Instagram aqui oficial que vocês estão assistindo. Tem o Instagram, tem o YouTube do Pastor Giovanni, que é PR Giovanni, entra lá. Temos também o Spotify, é só colocar Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha, você vai ver dois Spotify. E temos também nosso Facebook, pastor.gil, e temos também agora o TikTok. Agora estamos no TikTok também, Pastor PR Giovanni 7. PR Giovanni 7, coloca lá, você vai nos encontrar também no TikTok. Então, todas essas 5 redes sociais nós temos em áudio, em vídeo, esse material disponível para você. E mais de 4.000 vídeos de ensinamentos diversos, sobre diversos temas da palavra de Deus, teologia, pregações maravilhosas, devocionais, ensinos, aulas de teologia, muito material de qualidade para abençoar a tua vida e o teu coração. Sou o Pastor Giovanni, dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse link com outras pessoas. Se você assistiu até o final, coloca aqui embaixo: eu assisti. Diga o seu nome e a cidade da onde você está nos assistindo, amém? Compartilhe com outras pessoas. E no link de descrição aqui também tem o endereço da igreja, as mídias sociais, as informações para contribuição, se você quiser nos ajudar, apoiar esse canal, apoiar esse ministério de pregação do evangelho. Aqui no link de descrição tem a nossa chave Pix, as informações de conta bancária, todas as informações para que você possa se levantar como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus rasgue os céus e derrame chuva de bênçãos sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós encerramos essa live ensinando os nossos irmãos a importância dos pais para o teu coração, para a sociedade, para o seio das famílias, Pai. Que nós possamos, como filhos, sempre honrarmos os nossos pais, porque isso trará longevidade e prosperidade para a nossa vida. Que possamos, como sociedade, como família de Deus, como igreja, valorizarmos a paternidade, a maternidade,
Ó Deus, esse laço paternal com os nossos filhos, maternal. Ó Deus, que possamos ser reflexo de Deus nos nossos lares, nos nossos casamentos, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Ó Deus, possamos investir o nosso melhor, não o que sobra, não o resto, mas o nosso melhor, o melhor que o Senhor tem construído no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor e dá-nos graça para sermos mordomos na vida dos nossos filhos e os filhos valorizem e honrem os seus pais, para que tenham longevidade, prosperidade e bênção do Senhor sobre as suas vidas. Levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, Pai, aviva a tua obra e manifesta o teu poder, traz a resposta, o milagre, a bênção que eles estão necessitando, sara as famílias, cura, Pai, os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos, derrama a tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Um grande abração, queridos. Deus os abençoe. Amém? A JF Secato está aqui, o Alessandro de Moarama, o Giovanni Campos, o Raul Garbi também, que entrou aqui, Eduardo Vicente, Juliana Pereira Teixeira, Gisele Sando, Ana Valentina Piai, Arnaldo 1534, Adonep capítulo 551, Visão, e a Gisele Sando e o Abel Lima, todos os nossos amados irmãos estão conectados conosco. Deus os abençoe. Um grande abraço do pastor Giovanni, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o joinha, apertar no sininho. E se você está no YouTube, aperta também no botãozinho do hype para que a gente possa chegar mais longe e deixar seus comentários abaixo e pedidos de